Então vamos continuar a nossa leitura comentada sobre monopólio, oligopólio, cartel, competição, a visão da escola austríaca sobre isso. E agora a gente continua no capítulo 10 do Man, Economy and State do Murray Rothbard. E se você está acompanhando a nossa série, o ponto que seria agora é perfeita e imperfeita competição. Teorias de competição perfeita, competição imperfeita. Por que teorias de competição perfeita estão erradas e são basicamente falácias e falácias do Nirvana? O problema é que o livro do Dominic Armentano, a primeira parte, o primeiro capítulo dele, é melhor do que a parte do Rothbard sobre isso. Isso não quer dizer que a parte do livro do Rothbard é ruim. Isso acontece porque o livro do Rothbard é de 1962 e o Armentano escreveu em 82 e revisou isso nos anos 90. Então a discussão dele é simplesmente muito mais moderna e já viu todas as respostas e coisas burras que foram abandonadas e não comentou essas coisas burras e foca nas coisas mais modernas, enquanto o Rothbard está discutindo em 62 é a data de publicação, sendo que ele passou a boa parte do trabalho nos anos 50. Então você ainda tinha todas essas teorias de competição imperfeita e tudo mais sendo refinadas e tudo mais. Então em alguns pontos ele ataca algumas coisas que não são mais defendidas ou não são mais amplamente colocadas por aí. Aliás, a própria coisa de competição perfeita como um todo pode ser impressão minha, pode ser eu querendo que o mundo seja melhor do que ele realmente é, mas me parece que está sendo abandonada, o que é excelente. Me parece que a galera está percebendo que existe um problema em todas as presunções de competição perfeita, a gente discute isso depois, mas a gente vai pular esse capítulo dele e a gente vai abordar a discussão então quando a gente encerrar o Man, Economy and State e for pro livro do Dominic Armentano. Tem mais esse vídeo dentro do Murray Rothbard e mais um, né? Agora a gente vai ver preços multiformes e no próximo vídeo patentes e copyright, esse tipo de coisa, e daí a gente vai para então o Armentano, que tem uma discussão melhor. Então só pra gente manter a coisa na ordem, porque eu acho que colocar ele aqui e depois voltar para o Man Economy and State e depois voltar para ele ia ficar meio confuso. E isso não é, de novo, nenhuma zoada no Rothbard ou algum desrespeito, eu só reconheci que um livro mais moderno que segue a tradição dele e cita ele pra caramba é melhor. Isso acontece. Isso não quer dizer que é pra você simplesmente pular a leitura desse ponto no Man, Economy and State. Tem algumas discussões interessantes ali, tem alguns pontos que podem ser curiosos, não é tudo, esquece isso aí. Ok, ele tem uma discussão interessante, inclusive, sobre gráficos, os desenhos, representações gráficas de preços de monopólio, como alguns erros bestas podem induzir um monte de gente a fazer uma teoria muito maluca, que não tem o menor sentido, então tem esse interesse legal de você ler. Mas se você fosse ler e citar alguma coisa, especialmente se você vai fazer isso sério, um trabalho acadêmico e tudo mais, vai parmentando. Mas continuando então com a leitura, ponto 6, Multiform Prices and Monopoly, preços multiformes e monopólio. E eu tenho uma crítica ao Rothbard aqui, na verdade duas nesse ponto. A primeira é que o título do capítulo deveria ser discriminação de preço e competição, e não preços multiformes. E do jeito que ele escreve, demora um pouco para você entender qual que é o problema que ele está respondendo em primeiro lugar. Porque o que ele diz existe uma tendência para um preço uniforme no mercado, mas muitas vezes se observa preços diferentes. Será que isso não invalida toda a teoria de preço, competição e tudo mais? E é um pouco difícil imaginar alguém usando esse argumento a sério. Não existe competição porque... não estou dizendo que não vai acontecer, mas... O ponto melhor explicado, se eu fosse refazer isso, é que eu colocaria no primeiro parágrafo o seguinte. O ponto é o seguinte. E se alguém cobra 2 preços pela mesma coisa ou serviço? Será que isso não é exploração? Será que isso não prova que então dá para você explorar pessoas via um preço monopolista, um preço não competitivo, um preço interesseiro, de maneira geral, canalha em cima das pessoas? E isso prova que o livre mercado não funciona? Ok, será que isso não pode acontecer? E o que ele quer dizer é não, mas vamos entender primeiro o problema. Sim, alguém pode cobrar 2 preços diferentes pela mesma coisa. A tendência numa economia é que quanto mais rica, mais complexa, mais produtiva ela é, isso vai achatando e todos os preços tendem a 1. Por exemplo, o preço de trigo ou arroz ou qualquer commodity que você vai comprar em um mercado de alta liquidez. Eu não estou dizendo no supermercado da sua... esquina, eu tô dizendo, sei lá, você vai fechar milho futuros, o contrato de março na Bovespa.
só tem realmente um preço. Ah, mas o meu milho é mais especial. Bicho, ninguém liga. Eu não sou obrigado a comprar o seu, eu posso comprar qualquer outro. Dane-se. Ou realmente qualquer coisa num broker de ações, ou de commodities, ou títulos, ou... Enfim, você pegou a ideia. Ali você tem uma alta liquidez, então a tendência é pro preço achatar em uma coisa. O preço pode se mover, mas... O que acontece é que o preço vira... Ele pode se mover no sentido de que a oferta e demanda muda ele de lugar. Mas não tem como alguém te enganar dentro da plataforma, explorar você e forçar você a pagar um preço mais alto. Você paga o preço que tá ali, acabou. Agora, pode acontecer sim de uma pessoa cobrar dois preços diferentes. Um advogado. O cara vai fazer uma revisão de contrato, ok? E vamos dizer que é um contrato relativamente simples. Vamos dizer que é um contrato trivial, que um advogado genérico fez, que é um contrato de sociedade para fazer uma empresa relativamente simples. Basicamente, nada de muito ruim pode acontecer ali. O cliente só está contratando o advogado para ele dar uma revisada, porque vai que... Agora o advogado saca. Um dos meus clientes... A renda dele é 3 salários mínimos por mês, então ele não tem realmente muita capacidade de cobrar um advogado. Eu vou cobrar duzentão, porque, honestamente, eu só vou pegar o contrato e dar uma olhada, vai levar 10 minutos, talvez no máximo eu vou passar pro cara, e mais o tempo de eu mandar um e-mail ou ligar pra ele, tá bom, eu posso cobrar isso. E o outro contrato pode ser o mesmo nível de complexidade, mesmo risco, etc, etc, mas um dos sócios é milionário. Então, eu chego pra ele e falo, cara, você é milionário, eu vou cobrar 5 mil reais pra revisar o seu contrato. Por quê? Porque o outro pode pagar, então eu tô explorando ele dessa forma. Então, isso pode acontecer, vocês conseguem pensar alguns exemplos disso. E é importante que a gente não tá falando de algum tipo de discriminação que não seria de acordo com a capacidade de pagamento da pessoa. Porque essa não seria uma discriminação em que você busca maximizar o seu retorno monetário. Então a gente não está falando de discriminação de preços contra minorias ou mulheres ou enfim, porque isso não maximiza a sua renda, é só preconceito. A gente está falando no sentido de, e se eu quiser maximizar o meu retorno financeiro e eu cobrar mais de quem pode pagar? Será que isso não é uma exploração das pessoas? Esse é o problema. Aí o Rothbard explica, bom, fica mais fácil você entender que existem dois tipos de bens, os que você vai revender e os que você não vai revender. É muito mais fácil você perceber que isso vai acontecer muito pouco em bens que você pode revender, ok? Porque o que acontece é que alguém pode simplesmente arbitrar a diferença. Exemplo, e ele dá esse exemplo. Alguém está vendendo aço, certo? E o cara não sabe... Pode acontecer por ignorância, ou porque ele fala assim, pode ser ignorância ou filantropia, realmente, mas pode ser por ignorância, o cara não sabe qual é o preço do aço, e ele tem umas ferragens que ele encontrou lá na casa de um parente falecido dele, e ele quer vender aço para um ferro velho, ok? Ele não conhece o preço disso no mercado. Quem trabalha com isso vai conhecer na hora, mas ele não conhece, e ele chega lá e fala, eu queria 200, e o preço na real é 600. E o cara que tá comprando fala, pago, eu compro. Bom, será que essa pessoa não foi explorada por causa da ignorância dela? O que tá acontecendo aqui? O ponto é que isso pode acontecer, mas o fato de que isso pode acontecer se apresenta como um mercado. Porque alguém entra com um arbitrador. O que é um arbitrador? O que alguém tá fazendo arbitragem? Um árbitro, acho que seria mais correto de falar. Possivelmente. Alguém, por favor, me corrija nos comentários depois. Mas um árbitro, o que ele tá fazendo é, cara, tem alguém querendo vender por 200, mas o preço é 600. Eu vou lá, corro atrás do cara, compro por 300 e vendo no mercado por 550. Então eu compro dele rápido, vendo dele rápido, embolso 250 e vou fazer uma festa depois disso, certo? Você pode ter alguém que vai erguendo os preços desses vendedores ignorantes. E então ele vai fazendo com que o preço dos ignorantes se aproxime do preço real, do preço de mercado mesmo. Note que isso pode acontecer também se você tem alguém comprando alguma coisa por um preço muito mais alto do que ele realmente vale. Então você tem alguém que por algum motivo está comprando ácido sucata, só pra gente manter o mesmo exemplo, e o cara que vende isso pensa, esse cara não sabe que o preço é 600, eu vou pedir 1.200, ele vai levar. Do mesmo jeito alguém pode tentar arbitrar isso aí, alguém pode tentar falar, não, pera. Se o cara tá querendo pagar 1.200 e o outro tá vendendo por 600, eu posso entrar no meio disso aqui, ou eu posso falar pro cara, olha, você vai perder 600 se você comprar... Você vai perder 600 se fizer uma coisa. Ou você vai perder um X dinheiro, que eu não vou te falar qual é, mas se você me pagar 50, eu te falo o que é e como você resolve, e você vai economizar muito mais do 50. Me paga.
alguém pode fechar esse acordo. Então você pode ter gente tentando arbitrar os dois espaços e indo em cima da ignorância dessas pessoas para tentar aproximar isso e ganhar dinheiro no processo. Na verdade, isso é em boa parte o processo de mercado. Note que isso não quer dizer que as pessoas vão sempre vender no preço correto porque vai aparecer um cara no meio do nada, puf, aparecendo ali e tentando ganhar alguma coisa em cima. Não é isso que eu tô dizendo. De fato, algumas pessoas podem vender por preços errados, mas também você pode sair na rua, escorregar e cair. Coisas podem acontecer. O que a gente tá falando é de tendências e não de que o mercado é perfeito sempre. Agora, existem ocasiões onde não vale a pena isso acontecer porque o comprador ou vendedor não realmente se importa muito. O exemplo que o Rothbard dá é de um turista. Digamos, você está indo para um país muito diferente e você vai lá no mercadinho comprar umas bugigangas. Umas lembrancinhas, umas coisas, ou algum prato local, alguma coisa. Você está num país muito diferente, você não sabe realmente o valor daquele negócio. Você tem que ficar fazendo conversão de moeda de cabeça, e daí algum número muito maluco, tipo, você tem que dividir por 17,5, não é tipo multiplica por 2 ou divide por 2, e você não tá afim de ficar puxando calculador o tempo todo para ver se tá certo. E daí você vai comprar uma lembrancinha, alguma coisinha lá para levar para tua mãe, ou pro teu tio, ou sei lá. E o preço certo, geralmente que se vende isso é 4, mas o cara consegue te vender por 6. Será que você foi explorado? Será que, bom, teve dois preços. Dois preços diferentes foram cobrados por um mesmo item. Geralmente ele se vende por 4, você comprou por 6. Será que você é vítima de alguma coisa? A resposta do Rothbard é não, porque você fez uma escolha. Você poderia se informar. Você pode parar e fazer toda uma pesquisa de mercado e procurar aplicativos e se informar e tentar negociar e ver qual que é o preço das bugiganguinhas que você vai comprar e ver se é realmente 4, 5 ou 6, e daí você descobre que é 4 e ao invés de você ser trouxa e comprar por 6, você compra por 4. A pergunta é, vale a pena? É por isso que é legal o caso do turista, porque assim, você já pegou um puta voo pra chegar lá, você só tem alguns dias pra ficar nesse país, né, digamos, e você quer maximizar o teu tempo. Então sim, você pode perder meia hora procurando qual que é o preço daquele prato local mesmo pra ter certeza que você não tá sendo garfado em 5 ou 10 pila, mas honestamente, vale a pena você parar meia hora pra fazer isso? Será que, dado tudo que você já gastou na viagem, não é melhor você falar, cara, pode ser que eu tô pagando um pouco mais, mas dane-se, eu não vou perder o tempo com isso, vou ficar mais tempo na praia? Você está escolhendo isso. Porque se informar é sempre um custo. No mínimo é um custo de tempo. Pode ter um custo de você pagar por descobrir essa informação. Mas também é um custo do tempo para você descobrir essa informação. E também tem uma incerteza em cima disso, né? Eu não sei quanto tempo vai ser necessário exatamente para me informar completamente para eu saber tradear esse negócio aqui no preço perfeito. Então eu posso fazer uma conta. Cara, isso aqui pode levar entre 1 e 3 horas para eu descobrir como é que vai, mas se eu for enganado eu posso perder vintão. Vale a pena? Para algumas pessoas vale, para algumas pessoas não. Talvez alguém tenha um valor moral muito alto de não, eu vou empreender porque eu não vou deixar alguém me vender no preço errado porque eu nunca vou ser enganado. Tá bom, você pode fazer isso, é a sua escolha. Mas o ponto é, sim, você pode cometer erros por desinformação, mas isso pode economicamente valer a pena. Na maior parte das negociações do seu dia, inclusive, vale. A maior parte das negociações do seu dia, a não ser que você trabalhe com alguma coisa muito especial, ou as coisas de consumo do seu dia a dia são valores baixos. Agora, tem coisas que vale a pena você se informar muito, como, por exemplo, a maior compra da vida de qualquer pessoa, provavelmente, 99% das pessoas vai ser isso, comprar uma casa ou um apartamento. Se você foi enrolado em 10% no preço de um saco de arroz no mercado, assim, honestamente, sabe, no longo prazo, tudo bem, agora, hoje ou amanhã, não faz muita diferença. Agora, se você for enrolado em 2% no preço de um apartamento, vai ser caro. Vale a pena você comprar 1, 2 ou 3 livros, conversar com o pessoal, estudar um pouco, dar uma observada e tudo mais? Vale. Então aí o custo dessa variação de preço que pode acontecer pela sua ignorância é maior do que o custo para você se informar e evitar essa redução. Ou evitar essa variação de preço, ou pelo menos reduzir ela. Você pode falar assim, eu poderia ser enrolado em até 10% do preço, mas eu posso gastar um puta tempo aqui para ser enrolado em 2% do preço, mas para eu não ser enrolado e acertar o preço na mosca, eu teria que ter 5 anos de experiência no mercado, e honestamente eu não vou fazer isso, então tá bom, eu vou tentar só reduzir o quanto eu posso tomar um garfo na cara aqui, e vamos aceitar isso aqui e segue o baile. O ponto é, informação, conhecimento é uma coisa que custa
e pode ser econômico você não se informar. Agora, isso cobre bens que você pode revender, nesse sentido, um prato de comida, né? No caso de um turista não é um bom exemplo, mas uma lembrancinha qualquer você pode teoricamente revender, você pode inclusive revender no seu país de origem mais caro, porque você fez o trabalho de ir lá buscar, alguém pode querer isso, enfim, mas é mais difícil você ter dois preços nesse sentido, porque como você pode revender, pode ter um monte de negociações, pode ter um monte de coisa lá, então você tem alguma referência, tem a possibilidade de arbitragem e tudo mais. É muito mais fácil você ter dois preços pela mesma coisa quando você tem algo que não é revendável, um serviço ou algo que você consome, um prato de comida ou uma massagem ou alguém tocar uma música para você, tá sendo consumido ali naquele ponto. Você não pode pegar a música que você ouviu e revender a experiência para alguém. Então é muito mais fácil alguém cobrar um preço diferente para duas pessoas aí, e de fato é onde mais isso acontece. Mas o que a gente tem aqui, antes de tudo, é um pseudo-problema, porque na verdade o que está acontecendo é um leilão de horas de quem fornece isso. Porque como você tem alguma coisa que vai ser consumida, então você tem o tempo de produzir isso. Isso fica muito mais fácil quando você pensa num serviço, por exemplo, um advogado te atender ou um serviço tipo entretenimento, certo? Você tem um cara que ele toca música, é uma banda que você realmente gosta muito e você quer que eles toquem no seu aniversário, por exemplo, eles obviamente não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, as leis da física continuam as mesmas. Eles vão olhar para você e falar, cara, olha, a gente acha que você pode pagar tanto, então a gente vai pedir tanto. Por quê? Porque no nosso tempo a gente está tentando maximizar o que a gente ganha por hora trabalhada, que é o que qualquer trabalhador faz. No fim das contas é isso que vai acontecer, certo? Ou eles podem falar, bom, tem outra pessoa querendo um show aqui. Então a gente vai subindo o lance, é um leilão de horas, como é, na verdade, qualquer leilão de preços. É só que em itens extremamente líquidos esse leilão já aconteceu, basicamente você já tem isso amassado, você não precisa participar dele. Mas quando você tem um leilão um pouco líquido, poucos participantes ou poucas coisas sendo colocadas, o que acontece é que você vai ter que dar lances. Então, bom, tem outro cara que quer o show hoje, né, ou nesse dia do teu aniversário, enfim, e você quer. Bom, vai ser 3 mil pra você. O outro cara ofereceu 4 mil, então se você pagar 5 mil eu vou lá. Porque ainda vai ter o custo de eu fazer a desfeita, de ligar pra ele e ainda encher o saco. Então você não vai poder assim, dar um lance de 4.001, né? Vai ter que dar um lance um pouquinho maior. E aí o que tá acontecendo é o cara tá tentando vender a hora pelo valor mais alto que ele conseguir. Que é o que todos os trabalhadores tentam fazer, todas as pessoas tentam fazer, maximizar o retorno financeiro delas. Então não tem nenhum problema aí. Na verdade a exploração seria o contrário. Se você pudesse obrigar o cara a trabalhar para você quando tem uma oferta maior em outro lugar. Porque você é super especial, ou porque tem um amigo teu, ou um familiar teu que é político e obrigou o cara, ou você passou uma lei. Essa seria exploração. Não tem nada de errado em alguém cobrar mais para trabalhar. Agora, a gente pode pegar esse exemplo de uma banda, né, que é muito mais fácil de ver, e passar isso para uma empresa que fornece serviços, um serviço de consultoria, por exemplo. É a mesma coisa, tempo está sendo vendido e as pessoas vão ter que disputar qual que vai ser o preço que limpa o mercado. Então, o que acontece é que a empresa que está vendendo isso vai pensar, bom, se eu tenho um clientezão aqui que pode pagar, eu vou cobrar mais dele. Ele pagou, bom, beleza, não tem nenhum problema aqui. Aí depois a gente vai ver os outros clientes. Mas daí quem paga mais vai ter esses serviços, então isso é meio sacanagem. Não, porque o fato de que tem gente disposta a pagar muito significa que aquele serviço agrega muito valor para ele, vale muito na cadeia de produção dele, então isso está sendo mais produtivo. Então o que acontece é que, ao permitir que pessoas paguem mais por um serviço e desloquem isso de quem pague menos, o que você estava fazendo é alocar esses serviços, essas coisas que vão ser consumidas, para onde eles são mais eficientes numa economia. E daí resta a pessoa bater o pé no chão e falar, mas eu queria que fosse eu e não o outro. E obviamente todo mundo é livre para também boicotar o vendedor. Falar, cara, não, pera, você tá cobrando mais de mim? Sacanagem. Ou, peraí, você não tá querendo me vender o negócio aqui porque eu não tô pagando o suficiente, isso aqui é desonesto e tudo mais. Bom, se você tá sendo cobrado mais e pode pagar, mas não quer e acha isso errado, você é sempre livre para falar, olha, isso aqui fere os meus valores morais, não vou comprar. Você não é obrigado. Do mesmo jeito de que se você não consegue acessar alguma coisa porque outra pessoa está cobrando mais e você acha que isso está errado, você está livre para tentar empreender nisso ou para tentar falar, gente, olha só o que está acontecendo, eu acho isso errado, convença as outras pessoas, tente trazer elas para sua causa
Você pode fazer todas essas coisas, não tô dizendo que você vai ter que simplesmente aceitar e ficar quieto, mas o ponto é que não existe nenhuma violência ou agressão ou roubo acontecendo aí que justifique algum tipo de defesa. E a outra coisa interessante de você perceber é que muitas vezes você permitir que alguém cobre alto de algumas pessoas e barato ou não cobre at all de algumas pessoas viabiliza o serviço em si. O exemplo que o Rothbard dá é muito bom. Pensa um médico de interior. Se o médico vai para uma cidade pobre, mas que tem algumas pessoas ricas, se ele cobrar todo mundo o mesmo valor, algumas poucas pessoas ricas vão contratar ele por esse valor pequeno, que não justifica ele estar lá, ele vai ganhar mais dinheiro ficando na cidade, mas a maior parte das pessoas da cidade, digamos que elas são pobres, não vai conseguir contratar o cara a esse preço, então o médico não vai pro interior, se ele for forçado a cobrar o mesmo preço. Agora, se ele pode chegar e falar, os ricão vão pagar 2.000 e os pobres eu vou cobrar vintão, só para não ficar de graça e virar festa, aí ele consegue viabilizar o serviço dele. Faculdades, às vezes, fazem isso. A gente cobra nos Estados Unidos, isso acontece. Você é ricão pra caramba? Tu vai pagar o equivalente a 5 mensalidades. Por quê? Porque eu sou Harvard, bicho, e você quer vir pra cá. Então eu vou te cobrar uma mensalidade de fazer você chorar um pouquinho. Porque você vai pagar. E daí depois eu pego essas mensalidades extras que você está me pagando e eu posso dar bolsas para alunos mais pobres. E assim eu posso universalizar a educação. Não universalizar nesse sentido, mas ampliar o alcance disso e fornecer mais educação para os pobres, se isso é um valor da minha instituição, por exemplo. Não tem nada de errado nisso. Outro caso de empresa que faz isso, acho que a maior parte das pessoas não sabe, é shoppings. Shoppings cobram aluguel de lojas dependendo de quantos clientes elas atraem. Porque, honestamente, você não vai pro shopping para ver aquela loja de moda específica ou aquela loja de coisinha que você nem sabe que existe. Ela não tá realmente atraindo ninguém. Ela se beneficia muito de estar no shopping e pegar o tráfego das pessoas que estão lá, tipo, que legal, mas ela não realmente agrega nada pro shopping. Então ela vai pagar um aluguel caro pra caramba. Agora, você tem as lojas chamadas lojas âncora, a praça de alimentação e lojas que são muito famosas, que gastam muito em marketing, que vão chamar atenção e que vão atrair fluxo para o shopping. Então o shopping cobra menos delas. Se ele fosse cobrar igual delas, as lojas que trazem muitos clientes iam falar: cara, eu não sou obrigado por esse aluguel, de repente é mais barato eu abrir uma loja na rua ou eu fazer a minha própria instalação e negociar com outro cara, então tchau. E o que você pode ter é um shopping cheio de lojas que ninguém conhece, ninguém se importa, que então não vai ter fluxo. E daí todas elas morrem. Então vale a pena para essas lojas que pagam um lugar mais caro, exploratório, pagar esse aluguel mais caro, o que permite que você tenha empresas que pagam um lugar barato pra caramba, mas que dão uma porrada de clientes, do que todo mundo cobrar igual e você ter um shopping cheio de lojas desconhecidas que ninguém vai. E finalmente, né, e o Rothbard aponta isso algumas vezes nesse capítulo, eu queria deixar pro final, ele aponta como existe uma certa arbitrariedade moral em cima disso. Porque, como eu falei, tem algumas coisas aqui que você vai olhar e falar, isso aqui tá certo. Tá certo uma faculdade cobrar um rico pra cacete e depois cobrar uma mensalidade super subsidiada ou nem cobrar de pessoas mais pobres, porque isso tá ajudando mais pobres e dane-se os ricos, mas eu não gosto quando um shopping cobra mais da minha loja e isso é sacanagem comigo. Por quê? Os dois são indivíduos ou associações de indivíduos, empresas, tentando maximizar o seu retorno financeiro via cobrar mais de quem pode pagar, tentando colocar um arranjo econômico. Você é livre para não participar disso, mas a ação é a mesma. Por que que algumas a gente olha e fala, legal, bela e moral, e outras a gente fala, o Estado tem que proibir isso, quando é a mesma ação? É muito engraçado como essas pessoas têm uma regra, mas algumas pessoas têm uma regra arbitrária, sim. Mas o fato é que a maior parte das pessoas nem sequer percebe que elas estão fazendo isso e por isso que é importante a gente ter essas discussões. Mas enfim, esse é um vídeo um pouco mais curtinho comparado com os outros. Amanhã a gente vai ter o último, que é patentes e copyright, que também vai ser mais curtinho, só algumas páginas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.